Esse é o Ângulo Analisa, o Enem para vocês. Você estava acompanhando até agora há pouco o professor Reginaldo resolvendo as questões de geografia da área de ciências humanas que aparece no Enem. É interessante perceber que aparecem questões de memorização, mas também aparece de forma mais recorrente, a tendência da prova é uma questão mais difícil. O Enem apresenta, lá na teoria de resposta a um item, questões fáceis, médias e difíceis. Nas fáceis, fica na memorização, mas vocês perceberam que não tem só esse tipo de questão, tem questão que cobra comparação, inferência, dedução, ou seja, uma análise mais cuidadosa do texto que aparece para vocês. Correto? Dando sequência no trabalho, eu vou passar a palavra para o professor de Sociologia, Rafael Kenji. Boa noite, Rafael, tudo bom? Boa noite pessoal que está assistindo. Bom, a Sociologia, né, acho que vocês devem estar se perguntando, nossa, mas Sociologia no Enem, como assim? Eu estou tão acostumado a estudar tanto História, tanto Geografia, e Sociologia, né, parece que ela não aparece no Enem. Geralmente o questionamento que me faz, viu, Vinícius, Luiz e Reginaldo, é muito esse. Os alunos vêm e falam, nossa, professor, Sociologia não cai no Enem, por que eu tenho que estudar Sociologia? E tem muito que ver com isso que o Vinícius estava falando, né? O tipo da questão, a questão de Sociologia, ela não é uma questão teórico-conceitual, é uma questão que vai trabalhar autor e conceito. No Enem, ela aparece numa parte mais prática, né? Tentando analisar problemas contemporâneos, problemas sociais contemporâneos, seja problemas do Brasil, sejam problemas relacionados à sociedade global. Nós temos aí um gráfico com alguns conteúdos de sociologia que aparecem no Enem. Se vocês observarem muito bem, nós temos ali alguns conteúdos, sociedade global, sociedade brasileira, praxis política, cultura contemporânea e teoria política. Tudo dividido pelos anos. Vermelho 2012, 2013 amarelo e 2014 azul. Então percebam, quando a gente classifica questões com sociedade global, a gente está pensando nos problemas relacionados à sociedade contemporânea. O processo de globalização que se concretiza no início dos anos 90 e que traz uma série de problemas que nos afetam diretamente. E aí o link com a geografia ele é fantástico. Nós temos também questões... Pode voltar para o gráfico, por favor? Questões relacionadas à sociedade brasileira. E aí, como o Luiz mesmo colocou, a história do Brasil é extremamente cobrada, e aí, sociedade brasileira, nós não entendemos a sociedade brasileira se não entendermos também a história. A classificação de praxis política, que teve um crescimento muito grande, se vocês observarem 24 questões de 2014, são questões relacionadas à vida política contemporânea. Questões relacionadas à democracia, questões relacionadas aos regimes políticos, seja isso no Brasil, ou seja, pensando na sociedade global. Cultura contemporânea é um tema também muito amplo, vai discutir todos os processos culturais, desde a diversidade cultural, incluindo também o Brasil, que comporta uma diversidade cultural muito grande, nossa formação desde os povos indígenas, passando pelos negros africanos, passando pelas imigrações europeia, asiática, enfim. Então, nesse tema da cultura contemporânea, a gente tem vários temas. E aí eu trouxe uma questão que vai abordar justamente essa questão da cultura contemporânea. E é uma discussão que faz um link tanto relacionado à sociologia, é um trecho de um livro do Anthony Giddens, que é um sociólogo inglês, e vejam, faz um link tanto com a sociologia quanto com a filosofia, num conteúdo mais específico que a gente chama de indústria cultural. E aí nos diz o texto, vejam que não é uma questão teórico-conceitual, que vai solicitar a memorização de algum autor ou de algum conceito, mas é uma questão que está problematizando algo da sociedade contemporânea. Acompanhem comigo aí. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito a crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados
são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. Notem que aqui nós já temos uma grande diferença das outras questões que foram apresentadas. Exige a habilidade, né, da interpretação de texto e um texto discursivo, né, retirado de um livro de sociologia, que já traz uma linguagem um pouco mais rebuscada, que já exige do aluno a habilidade de leitura e interpretação. Né? Notem que uma coisa é a gente ler essa questão de forma isolada, outra coisa é nós lermos no contexto da prova, com muitas questões, levando em conta o cansaço. Então, você tem que ter essa habilidade da leitura e da interpretação muito bem desenvolvida para resolver as questões de sociologia e filosofia, por exemplo. O enunciado vai nos pedir o seguinte: o texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Aqui, vejam, tanto a sociologia quanto a filosofia trabalham com a temática da indústria cultural. Um termo que foi cunhado pela Escola de Frankfurt, uma escola de filósofos e sociólogos que se dedica a compreender o fenômeno da indústria cultural, que é a produção da cultura pelos meios de comunicação. E dentro dessa teoria, para aqueles que estudaram afinco a sociologia e depois não conseguem reconhecer o conteúdo de sociologia na prova, dentro desse conteúdo, os autores vão nos dizer que a televisão e os meios de comunicação exercem uma influência muito grande no nosso comportamento, inclusive substituindo, em determinadas situações, o próprio papel da família, da escola ou da igreja enquanto elementos de socialização. Então, os meios de comunicação eles têm uma influência enorme. E as crianças acabam se tornando os mais vulneráveis nesse aspecto. E aí, vamos lá. Letra A. As crianças são mais vulneráveis porque codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. Aqui é aquela típica alternativa que é absurda. Está partindo do pressuposto que só as crianças observam e adquirem informações por meio da observação. É como se depois de você ficar adulto você se torna cego. Então já pula essa. São questões que você não pode perder muito tempo. Tem que levar muito em conta o tempo da prova. Então já viu que é muito absurdo, já pula e já vai para outra. Não tenha um hábito que o pessoal de ciências humanas adora, que é ficar viajando. Resolva. Não é, não é. Não fica discutindo com a prova. Letra B. Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. Vejam, o enunciado é muito importante porque ele vai nos chamar a atenção para o texto. É outra coisa extremamente importante que a gente tem que pensar. O texto, ele está nos dizendo que a televisão exerce uma influência que muitas vezes é nociva, pensando a questão da violência e da criminalidade. Então, não está pensando como nos indica a assertativa, incentivando o processo de interação social. C. As crianças interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Aqui sim, vejam, a televisão e os meios de comunicação já exercem uma influência muito grande em nós, que somos adultos, estudados, que temos lá os nossos diplomas. Imagine uma criança num processo ainda de formação que ainda não interiorizou os valores passados pela sociedade e que tem a todo momento a publicidade e a televisão exercendo algum tipo de influência. A letra C, então, é a alternativa correta. D. Observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. Novamente, a televisão pode fazer isso? Pode. Mas o texto está dizendo algo similar a isso? Não. Então, não fique imaginando uma resposta que não está no texto. E apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis. Essa resposta aqui, para quem é pai, marca direto essa, porque seria maravilhoso. Bastaria colocar as crianças na frente da televisão que elas iriam observar as leis. Mas a gente sabe que isso não ocorre. Essa é outra coisa extremamente importante.
É saber vincular a teoria que você está estudando com a realidade. Não é o querer ser, a vontade que o mundo seja melhor, mas é o que realmente acontece. Então, isso é extremamente importante. A gente tem perguntas, né? Isso, eu queria interromper um minutinho. Acompanha com a gente lá na tela, parece que tem uma pergunta para nós. Olha lá. Como o estudo da sociologia ajuda na área de ciências humanas? Bom, essa é uma questão que eu estava comentando no início, né? A disciplina de sociologia comparada à história, à geografia, à filosofia, ela é um conhecimento recente, muito recente. Então, a gente às vezes fica meio em dúvida, né? Nossa, mas sociologia, o que é isso? Como que estuda? Não dá tanta importância, né? Felizmente, no Paraná, nós somos pioneiros na introdução da sociologia no ensino médio, e é cobrado também nos vestibulares, então a gente já tem uma certa familiaridade com o conteúdo. E a sociologia, então, ela nos fornece algumas ferramentas que extrapolam a disciplina de sociologia. Essa capacidade, por exemplo, de romper com o senso comum, de buscar uma explicação científica para os fenômenos sociais, é uma ferramenta importantíssima na resolução das questões de geografia, de história, de filosofia, né? Ciências humanas, então. Inclusive, também, a sociologia serve como uma grande ferramenta na redação, te fornecendo argumentos que não são os argumentos do senso comum, são argumentos cientificamente comprovados aí que a gente produz na área de sociologia. Acho que... Bom, temos aqui mais algumas questões, né? Questão 2. Como o tema da política também é um tema muito recorrente, eu selecionei aqui uma questão relacionada às questões políticas. Nos traz 2 textos. E vejam, já comecem a ficar... acho que está meio... já comecem a ficar preocupados porque tem bastante texto mesmo, né? A sociologia traz para a gente vários textos para a gente tentar interpretar. Texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Retirado do livro chamado Ética e Cidadania. Caminhos da filosofia. Então, veja, uma questão que tanto sociologia quanto filosofia dão conta de responder. Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas ao público pela imprensa. Enunciado aqui, a parte mais importante que nós temos das questões, é o enunciado. Ele te dá 2 textos, você lê esses textos com atenção, mas o foco é no que ele está delimitando no enunciado. E o enunciado nos traz, partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, veja, ele já nos indica, texto 1 aborda uma certa concepção de democracia, ok? Os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, então veja um link entre o conceito de democracia no texto 1 e a questão dos meios de comunicação no texto 2. Assumem um papel relevante na sociedade por, letra A, orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. Vejam, uma questão que está pedindo exclusivamente uma análise a partir do texto. Muita atenção. O Enem não está pedindo qual é a sua concepção de democracia, qual é a do professor Rafael Kenji, qual é a do Reginaldo ou a do Vinícius. Está pedindo uma concepção de democracia que está no texto 1. Então, não fuja do tema. É muita objetividade na hora de fazer a prova. E a concepção de democracia não está em nenhum momento dizendo que a cidadania está relacionada à compra de bens necessários à sobrevivência. Pelo contrário, democracia está relacionada a processo decisório, que envolve toda a vida coletiva. B. Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Vejam, aqui, efetivamente, a questão está de acordo com o texto 1, porque entende que democracia envolve toda a coletividade. Parece que tem mais uma pergunta? É isso, do WhatsApp?
Bom, daqui a pouco, então. Deixa eu só terminar aqui, vai. Então, vai lá. A democracia, então, a letra B, né, ela está de acordo com o texto 1, porque mostra uma concepção de democracia de esfera pública, né? E está de acordo com o texto 2, porque os meios de comunicação, eles teriam a responsabilidade de fomentar esse debate político. E aqui vejam, você pode até achar que os meios de comunicação não fazem isso, pode ser a sua opinião particular, mas não é o que a questão está dizendo, não é o que o texto está dizendo. Aqui o texto está fazendo referência a uma certa concepção do papel dos meios de comunicação. Então, fiquem muito atentos a essas questões. Letra C. Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Né? Você pode achar que é isso. O Enem adora, aliás, as provas em gerais adoram brincar com isso. Com a sua opinião particular, você pode acreditar efetivamente nisso, mas não é isso, né, que o texto 1 nem o texto 2 coloca. Né? Letra D. Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Aqui, novamente, gente, pode ser uma opinião particular minha, do Vinícius, mas não tem correspondência com o texto 1 nem com o texto 2. E promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. E aí acho melhor a gente ir para a pergunta, porque essa E é o absurdo. Não é por meio do esporte que a gente vai ter participação democrática e nem nenhum tipo de liberdade de expressão. É isso aí, Kenji. Olha lá, acompanha lá na tela, gente. Como o atual cenário político e econômico do Brasil pode ser abordado no Enem? Bom, novamente aqui, né, um problema não só para a sociologia, mas para as ciências humanas como um todo. Né? A gente vive um contexto político e econômico marcado pela crise, né, tanto uma crise econômica que já se estende e não é exclusiva do Brasil, é importante que a gente pense isso, né, uma crise que já vem desde 2008 atingindo vários países, né, da sociedade globalizada. Então, é um momento de crise econômica, atrelada também a um momento de crise política, onde, a todo momento nos meios de comunicação, a gente vê a discussão sobre a legalidade ou não da democracia brasileira. Uma discussão muito importante que é a crise de representatividade dos nossos políticos, a descrença que os casos de corrupção, que os problemas envolvendo a política gera na população em relação ao Estado, em relação às políticas, não nos sentimos representados. Então, veja, são todos esses temas que sociologia, filosofia, geografia e o mais importante, né, história, porque esses temas não são novos na história do Brasil. Não é de hoje corrupção, não é de hoje crise econômica, não é de hoje desigualdade. Então, acho que é importante isso. Isso aí, Kenji. Por favor, Kenji, vamos lá para a gente fazer o encerramento. Pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Carlos, fazer um breve fechamento da parte de História. Luiz. Bom, perdão novamente pela minha voz. Gostaria que vocês atentassem nesse estudo para o Enem a respeito da questão das datas. Muita gente pergunta se precisa saber data para fazer o vestibular ou se precisa saber data para fazer o Enem. Eu diria que não precisa. Você precisa sim saber se localizar no tempo, saber se localizar, então, nas épocas, então, século XVIII, século XIX, século XX, né? Mas especificamente, não. Se souber, ótimo, legal, é um bônus, é algo que vai contribuir, é algo que vai somar para o seu conhecimento, mas não se preocupe com isso. Só fazendo um gancho com o que o Rafael falou, também lembrar dessa questão de relacionar o que está hoje no Brasil com a sua história. Importantíssimo. Obrigado, Luiz. Reginaldo. Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Obrigado por terem assistido aí o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, né, da parte de geografia, super importante que vocês relacionem o que está acontecendo na atualidade com as questões que já caíram e, porventura, cairão no Enem, porque essa parte de atualidades ela é super relevante. E fugindo um pouquinho da geografia, uma coisa importante para a gente dar a dica para vocês, levando em consideração aquela teoria de resposta ao item que o professor Vinícius comentou no começo do programa, é muito importante que o aluno saiba da coerência da resposta das questões, ou seja, fazendo as questões fáceis primeiro, deixando as questões médias e difíceis para depois,
E aí, lógico, né? No final da prova, você vai trabalhando as questões mais difíceis. Por quê? Porque se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil do mesmo tema, a tendência é que você tenha uma nota menor. Então, priorizem as questões fáceis, depois vocês vão para as questões difíceis, médias, e depois vocês partem para as questões mais difíceis, ok? É a dica que a gente dá. Boa prova para todo mundo. Legal, Reginaldo, obrigado. Bom, no que se refere à sociologia, eu comentei bastante isso, né? Mas acho que é importante frisar novamente que a disciplina de sociologia ela está difundida, né, por toda a área das ciências humanas. Então, primeira coisa, não procurem as questões de sociologia. Você que domina a área de sociologia, fala, nossa, eu vou procurar as de sociologia. Não faça isso. A sociologia está no sentido mais prático e teórico ali. Então, vocês utilizem a grande ferramenta, né, que um sociólogo chamado Charles Wright Mills nos dá, chamado de imaginação sociológica, que é a capacidade de tentar enxergar por trás dos fenômenos as causas sociais. Né? Todas as questões de humanas, veja, nós somos seres humanos, vivemos num contexto social e nós agimos dentro desse contexto. Então, a grande questão é como que a gente vai desmistificar e buscar a explicação dos problemas sociais na própria sociedade. Essa é uma lição extremamente importante que vocês levem aí para a prova das ciências humanas, e boa prova para todos que estão nos assistindo. Obrigado, Kenji. Pessoal, fica aí algumas dicas, muito bem observado pelo professor Reginaldo agora. Lembre-se que vocês terão 90 questões para responder em 4 horas e meia no dia das ciências humanas, que vem junto com as ciências exatas. Então, essa situação que foi observada para resolver primeiro as questões fáceis, ela é extremamente importante, porque a prova do Enem é uma prova contra o relógio, é uma prova muito extensa que você tem pouco tempo para responder, em média 3 minutos por questão, tá certo? Fica o convite, amanhã até sexta-feira, amanhã, quinta e sexta-feira, nós daremos sequência no Ângulo Analisa o Enem. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta. Muito obrigado, professores. Obrigado, Reginaldo. Kenji, foi um prazer. Pessoal, amanhã a gente volta. É isso aí, boa noite para vocês. Muito obrigado.